Bom dia, mais uma live, mais um encontro, um bate-papo ao vivo aqui da Quinta do Diabetes. Toda quinta-feira, às 7h07, nós estaremos aqui para cumprir a nossa missão, que é fazer você fazer parte dos 27% de pacientes diabéticos que têm a glicose bem controlada e uma qualidade de vida muito melhor, tá? Então, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu estou aqui nessa missão de fazer você melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o comportamento, melhorar a mentalidade diante dessa doença crônica que atinge milhões de brasileiros. Para você ter uma ideia, o diabetes existe no mundo cerca de, agora de 2019, que saiu o censo do IDF, de mais de 460 milhões de pessoas no mundo inteiro são portadoras do diabetes. E temos a estimativa, a perspectiva negativa para os próximos anos. Em 2045, estima-se que 700 milhões de pessoas no mundo estejam com diabetes. Detalhe que 50% desse público ainda não sabe que é diabético. Então, é importante fazer a prevenção, a dosagem anual da sua glicose. Os fatores de risco estão aí: excesso de peso, história familiar de diabetes, outras doenças relacionadas como alteração da pressão, alteração do colesterol, alteração também do sono. Tudo isso importa nesses fatores. Mulheres que já tiveram diabetes na gestação, é importante fazer essa dosagem anual. Uso de medicamentos que eventualmente possam desequilibrar o controle da glicose. Então é importante fazer essa prevenção, tá? Porque prevenir sempre é o melhor remédio. Então não deixe para depois. Faça agora a sua prevenção, porque isso é muito importante. No Brasil, o Brasil é o 5º país em número de pacientes diabéticos no mundo. A gente tem a estimativa de 16 milhões de brasileiros portadores de diabetes, sendo que isso houve um aumento muito grande nos últimos anos e a tendência, como a gente está falando, é só aumentar. Por que, doutora? Por que essa tendência é só aumentar? Por conta da outra epidemia que nós vivemos no mundo inteiro, uma outra pandemia, que muitos estudiosos consideram até pior do que a pandemia do coronavírus, que é a pandemia da obesidade, do excesso de peso. Então, no Brasil, houve um aumento muito grande. Mais de 50% da população brasileira, em torno de 55%, está acima do peso. E desse percentual, em torno de 20% está com obesidade. Então, assim, são doenças muito relacionadas quando a gente fala do diabetes tipo 2 e a obesidade. Elas têm muita relação, não dá para a gente falar de um sem falar do outro, porque a obesidade, o excesso de peso, ela faz parte da porta de entrada, da fisiopatologia que a gente fala, dos fatores relacionados ao diabetes também. Então, é muito importante a gente também cuidar da obesidade. Quando a gente fala em diabéticos tipo 1, que é aquele paciente diabético que não produz a insulina, que em geral estão com peso normal, até nesse público, hoje a gente já vê um aumento muito grande do peso nesse público diabetes tipo 1, que era naturalmente, anteriormente caracterizado por serem mais magros, e hoje a gente observa que já tem muitos por conta dessa questão alimentar, que aplica uma dose mais alta de insulina, e a gente sabe que quanto mais come, mais insulina aplica, mais a poupança vai enchendo também. Então mais você ganha peso. Essa semana eu acompanhei um paciente diabético, tenho um paciente comigo diabetes tipo 1, ele tem 26 anos, ele já é diabético há 6 anos. E nessa pandemia, houve
realmente um ganho de peso muito grande nesse período, né? E a gente nota cada vez mais essa relação entre diabetes tipo 1 e obesidade, e o diabetes tipo 2 e a obesidade são doenças entrelaçadas que a gente precisa cuidar e precisa estar atento. Não só nós médicos, mas todos os profissionais da saúde, incentivar o nosso público a perder peso, a cuidar, a melhorar os hábitos, a melhorar o comportamento. E quando a gente melhora o comportamento, a gente melhora muita coisa na nossa rotina, na nossa saúde e na nossa qualidade de vida também. Então hoje, aqui na nossa live, nós vamos falar sobre 7 armadilhas no comportamento que te impedem de controlar a sua glicose. São 7. Se der tempo, nós vamos falar como bônus mais lá na frente outras 3, que também são importantes, né? Então vamos à primeira? A primeira armadilha nesse comportamento que nos impedem de controlar a glicose é justamente o quê? Comprometimento. A falta de comprometimento no controle, você assumir o comando do seu tratamento, não terceirizar, não deixar para o seu médico, não deixar para o seu nutricionista, não deixar para o seu pai, para sua mãe, não. O tratamento é seu, tá? Então você precisa sentar nesse volante do carro, assumir o volante do seu carro, do controle da sua vida, não só do controle do diabetes, mas do controle da sua vida e cuidar, se comprometer. Quando você está no volante principal do carro, né, você é o principal responsável. Aí pode sentar do lado, no banco do passageiro, o seu educador físico, o seu psicólogo, todas essas pessoas podem sentar junto com você, estar no mesmo carro, mas entenda que você é o comandante principal. Se você não assume essa responsabilidade, se você não assume esse controle, provavelmente esse carro não vai desviar dos buracos, não vai passar de forma mais suave pelas curvas. Então, é muito importante. Como, doutora? Como que a gente se compromete mais? Uma técnica que a gente usa de forma prática, que é muito interessante, é você anotar. Você anotar para você e todo dia você visualizar essa anotação, tá? Você lembra. Tem pessoas que às vezes colocam, independente de ser diabético ou não, numa cartolina. Eu quero fazer isso, eu quero perder, por exemplo, 6 quilos em um mês. 6 quilos em 2 meses. E coloca na porta da geladeira. Quando a pessoa olha todo dia aquilo, lê aquela informação, ela se sente mais comprometida com aquele a fazer e normalmente ela tem melhores resultados. Outra maneira de você se comprometer é também falar para as pessoas que você ama, que você está nesse projeto, né? E aí você começa o projeto e não para, tá? Você começar e manter a persistência, manter a consistência dentro das suas metas é muito importante, tá? Quando você tem um sonho, que você traça essas metas, a chance de você realizar, você tira, vamos dizer, do pensamento, tira do papel e passa para a prática, é muito maior. Então, a primeira armadilha é não se comprometer. Se comprometa com o seu tratamento e com a sua vida também. Tá bom? Às vezes a gente passa muito tempo tentando. Pare de tentar e faça. Faça o que precisa ser feito para que você alcance esse bom controle, essa melhora da glicose e essa qualidade de vida que você tanto deseja e a gente tanto estimula aqui também. Um segundo fator que te impede de controlar melhor essa glicose é você às vezes não dar importância a outras situações relacionadas também ao diabetes. A gente sabe que o diabetes, hoje foi-se o tempo onde, num bom controle do diabetes, a gente olhava apenas para a glicose. Não, a gente precisa olhar muito além da glicose.
A gente precisa olhar muito além da doença, né? Então, existem outras doenças também relacionadas que a gente precisa ter atenção, como o controle da pressão, o controle do colesterol, o controle da gordura no fígado, né? Porque isso também prejudica. Às vezes, controle de depressão, tá? Depressão é uma doença séria, é uma doença que precisa ser valorizada e ela influencia também no controle da glicose. Tanto a depressão pode influenciar no controle da glicose, quanto a pessoa diabética, que muitas vezes não aceita a sua doença, pode evoluir para um quadro depressivo. Então, é fundamental, essas doenças, às vezes, elas se interligam, é fundamental a gente olhar para o paciente dessa maneira, prestando atenção também na pessoa, como que tá os sentimentos em relação ao controle do diabetes e a sua vida como um todo. Outros fatores que também influenciam, o fator profissional, fator pessoal, a qualidade do sono, né? Isso são fatores associados que a gente precisa ter atenção. Então, repito, hoje o controle do diabetes, ele vai muito além de um simples exame de glicose normal. É claro que dentro da meta que a gente tanto busca dentro do tratamento, as metas numéricas, vamos colocar assim, uma das principais é a gente ter a hemoglobina glicada abaixo de 7. O que é isso? O que é hemoglobina glicada? É quando a glicose ela se liga na hemácia e a gente vê a média do controle do diabetes nos últimos 3 meses. Então, se essa hemoglobina glicada, no geral, tá? É claro que tem casos específicos de idosos, de crianças, adolescentes, mas no geral, se essa hemoglobina glicada ela estiver abaixo de 7, a gente já tem, em geral, um bom controle dessa glicose. Então, a gente tem essa meta numérica, mas a meta de desenvolvimento pessoal, de melhora de qualidade de vida, isso é uma meta muito individual, né? Então, a gente precisa estar atento a isso também. Precisa estar atento nessa evolução contínua e diária que a gente precisa praticar, incentivar. Você que está aí me ouvindo, você que é diabético, você que tem alguém na família que é portador de diabetes, é preciso incentivar metas pessoais também dentro do processo. Terceira coisa que prejudica o controle da glicose, terceira armadilha, procrastinar. Essa palavra ficou muito falada nas últimas eleições presidenciais, né? Mas a procrastinação é uma palavra que diz aquela coisa, segunda-feira eu começo, mês que vem. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim, doutora, ano que vem, de janeiro, eu vou procurar você para eu me cuidar, para eu cuidar da minha saúde. Falta um mês ainda. Por quê? Deixar para janeiro algo que a gente pode começar hoje, já melhorando essa qualidade de vida, já virar o ano de repente com uma saúde melhor, mais equilibrada. Então, é aquela coisa do, amanhã eu faço, depois, deixa para depois, né? Hoje não, hoje eu tô muito cansada, deixa para amanhã. Então, você sempre deixar as coisas para amanhã, você vai deixando a sua vida para amanhã também. Você vai deixando o controle da sua glicose para amanhã. Então, você vai deixando as coisas que muitas vezes são importantes para você para amanhã. Priorize o que você quer fazer na sua vida. Você traçar essa prioridade, ver o que realmente importa, o que realmente é essencial dentro do controle do seu diabetes, dentro da sua vida como um todo, é fundamental para que você não procrastine, para que você não deixe para depois. Esse deixar para depois muitas vezes prejudica. E quando a gente fala em controle da glicose, é fundamental controlar o quanto antes. O quanto antes você tiver um bom controle, melhor para a sua saúde, menos a chance de complicações a médio e longo prazo. Então não deixe para amanhã, não seja essa pessoa que começa na segunda-feira, que começa ano que vem, que começa depois que acontecer isso. Não, vamos começar hoje.
Algo, qualquer coisa que você faça hoje, já beber uma quantidade de água a mais, por exemplo, já começar hoje uma prática de 15, 20 minutos de qualquer exercício que você escolha fazer, já hoje praticar alguma dica de higiene do sono para que você consiga entrar e manter o seu sono melhor, já ligar para alguém para pedir perdão, para conversar, entendeu? Melhorar os seus relacionamentos. Comece hoje essa mudança que você tanto deseja, que eu sei que você quer. Eu sei que você quer ter uma qualidade de vida melhor. Então faça alguma coisa hoje que já lhe favoreça isso. Aqui a Negrão, seus vídeos e dicas me ajudam muito. Eu aos poucos estou ajustando o meu dia a dia. Ó, que legal, viu? Que bom, parabéns, Márcia, você que está já fazendo esse hoje, não está deixando para depois, né? Então, parabéns, viu? Porque isso daí realmente é muito difícil. É simples, mas não é fácil. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento e praticar. Ação, tá? Sem ação, o conhecimento sem ação, ele não é conhecimento. Então, quando a gente coloca para prática, coloca para ação, a gente consegue já ter bons resultados, tá? Quarta coisa, que é uma armadilha dentro do controle da glicose, é algo muito perigoso no Brasil, é a automedicação, tá? Você achar que o remédio da vizinha funciona para você, você achar que o remédio, que o não sei quem, o amigo, né? Nossos amigos são profissionais em prescrever medicamento, a mãe da gente. Então, assim, não se automedique, porque isso pode ser perigoso. Toda medicação tem suas indicações, suas contraindicações, seus efeitos colaterais e a sua maneira de usar também. Eu brinco às vezes com meus pacientes, por isso que a gente não existe, né? Para justamente individualizar, ver quem precisa, quem não precisa, quem está dando certo, quem não dá, porque senão era só um computador imprimindo receita, tá? E hoje essa inteligência artificial, a gente sabe que ela está avançando cada dia mais, dentro não só da medicina, mas em muitas áreas, né? Muitas profissões, mas tem uma coisa que o computador não vai substituir a gente, que é o fato da gente ser humano, da gente entender as emoções, né? E isso o computador ainda não tem essa prática tão boa quanto nós. Mas para a gente entender isso, a gente precisa praticar, a gente precisa ter esse olhar diferenciado para a vida, esse olhar diferenciado para as pessoas, muito mais do que para a doença. Para as pessoas é preciso olhar. Então, não caia na tentação de usar o remédio que a outra pessoa usou para o controle da glicose, para ela funcionou, mas que para você não pode não ser a melhor opção. Consulte o seu endócrino, consulte o seu médico de confiança para saber qual é a melhor opção para você. Porque você é único, você é uma pessoa que não é igual a ninguém, tá? Tá aí a grande beleza do mundo. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos diferenças, temos qualidades, temos defeitos, e a gente se aceitar assim como ser humano que a gente é fundamental. Então, não se automedique. Procure orientação, procure informação para que você consiga, sim, achar um melhor plano de cuidados dentro da sua equipe multidisciplinar, que não envolve só o médico. Tá? Envolve nutricionista, psicólogo, educador físico, pessoal da enfermagem, quem mais precisar de nós, é importante a gente consultar, a gente perguntar. Tem pacientes que às vezes chegam no consultório, né, com uma listinha. Eu acho legal. Por quê? Porque a pessoa anota, a pessoa não esquece daquilo que a pessoa quer perguntar, que às vezes o paciente, dentro do tratamento, ele fica mais passivo, ele fica esperando o médico falar o que é melhor, o que não é melhor. E você sabe quem é o principal especialista em você? Você mesmo. Você se conhece muito mais do que qualquer pessoa. Então, pergunte, seja curioso, investigue, questione, porque a sua opinião dentro do processo é fundamental, a opinião do paciente,
também importa e também deve importar dentro do controle da glicose, tá? Então pergunte, investigue, seja curioso, tá? Leve a sua listinha se você tiver muitas perguntas para fazer, para não esquecer, porque isso é muito importante, você ter essa disciplina também dentro do seu processo, que a gente falou lá na primeira armadilha, comprometimento. Isso é um sinal de comprometimento dentro do tratamento do diabetes, tá? Outra coisa importante é não valorizar a questão emocional e espiritual. Isso é muito importante. Quando a gente fala em saúde espiritual, a gente acha que está ligado à religião. E muitas vezes está sim, tá? A religião, ela é um caminho para o bem, não importa qual religião você siga, qual crença você tenha. Mas a religião, pessoas mais religiosas que frequentam a palavra de Deus, né, que exercitam a palavra de Deus, elas estão por um caminho do bem, do amar o próximo, né, que foi esse grande ensinamento que Jesus deixou para a gente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Então você praticar essa saúde espiritual no dia a dia é fundamental. E muito mais do que religião é você acreditar. Você acreditar em Deus, acreditar em Buda, acreditar no que você quiser, acreditar nessa força maior que muitas vezes nos tira de uma situação e nos leva a outra. Por quê? Porque a gente tem fé. E fé é fundamental na vida da gente. Então valorize a sua saúde espiritual, que ela também influencia na saúde emocional. A gente está equilibrado na nossa mente, é tão interligado com o nosso corpo que não dá para separar uma da outra, tá? Quando a sua saúde emocional está em dia, normalmente a sua saúde física também corresponde aos seus pensamentos. Pensamento, gente, pensamento é igual a emoção, que é igual a palavras, que é igual a atitudes. Então, se você dentro do controle do diabetes, você é aquela pessoa que só pensa negativo, que não aceita a sua doença, e a gente sabe que esse processo de aceitação, ele é delicado, ele envolve muita coisa, que a gente vai conversar sobre isso também, mas se você pensa negativo, se você é daqueles que acha que nunca vai controlar a sua glicose, que você não é merecedor disso, tá? Que você não consegue fazer isso, provavelmente, tá? Provavelmente você vai sentir emoções muito negativas em relação ao seu diabetes, tá? Vai falar muita coisa negativa também, não só em relação ao diabetes, mas em relação à sua vida como um todo, tá? Eu ouço muitas pessoas nas redes sociais falando que diabetes é uma doença maldita, que é um câncer, né? Já envolve outra doença dentro de uma, que é uma doença terrível, tá? E a gente entende com acolhimento, porque realmente é muitas vezes uma notícia que muda a sua vida. E dependendo de como essa notícia é dada pelo médico que chegou a esse diagnóstico, influencia ainda mais. Então, a gente entende que isso realmente pode modificar, mas essa modificação, essa mudança, a gente trabalha aqui, trabalha com cada paciente para que ela seja uma mudança positiva, para que você pegue esse problema, né, que está afetando a sua saúde emocional, sua saúde física e transforme e ressignifique em uma situação melhor, em mudança de qualidade de vida, em mudança de alimentação, em mudança de prática de exercícios físicos, mudança de higiene do sono, mudança de relacionamentos, você passar a valorizar mais o seu contexto, a sua vida. Então, é trazer do problema uma oportunidade de melhorar e vencer o diabetes através da cura. Tá? Através do controle, certo? Então, valorize a sua saúde espiritual, valorize a sua saúde emocional, para que isso não seja uma armadilha dentro do seu controle. Aqui a Juju, que sensacional, é isso mesmo, seu corpo e mente e espírito, muito bom.
96 quilos, aqui deve ser o Edes, com muita motivação e qualidade de vida, obrigada pela ajuda. Ótimo, tá vendo? Pessoas que estão trazendo de um desafio, né? De um problema, de uma situação difícil, a oportunidade de melhorar a sua saúde. E tenha certeza que quando você dá esse primeiro passo, tá? Esse primeiro passo de procurar ajuda, de se comprometer, a chance de você alcançar seus resultados, em qualquer área da vida que você queira, são muito maiores. Uma sexta armadilha é você não valorizar o processo. Isso é tão interessante da gente falar, porque o ser humano ele é muito imediatista. Ele já quer tudo para agora, né? Ao passo que a gente procrastina muita qualidade, as mudanças, né? As ações, a gente quer o resultado para hoje. A gente quer o resultado para hoje. E com isso a gente gera muitas cobranças, muito julgamento e se sente culpado por não conseguir realizar. Por quê? Porque a gente não valoriza o processo. Às vezes a gente entra na faculdade, isso é muito comum, porque muitas vezes a gente entra muito novo na faculdade e quer logo receber o diploma. Olha que interessante. Quer logo receber o diploma e não valoriza as oportunidades, os altos e baixos, as amizades, aquele momento que você vive que é tão legal. Então, quando você começa o controle da sua glicose, quando você começa o tratamento da sua perda de peso, o que você precisa valorizar? O processo. Você precisa se apaixonar por esse processo de mudanças, sim. Mudanças que muitas vezes dói, porque mudar dói, né? Ficar no mesmo lugar pode doer mais ainda. Então você escolhe. É importante a gente também definir, escolher qual dor a gente quer sentir mais. Se é a dor da mudança positiva, que vai te levar a uma melhor qualidade de vida, que vai te trazer mais saúde, tá? Ou se é a dor da acomodação e às vezes do arrependimento depois de, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, né? Então essas dores, mudar dói e a gente precisa, né? Entender escolher qual a dor a gente quer ter. Se é a dor da mudança positiva ou se é a dor do arrependimento depois. Eu sugiro que a gente fique com a primeira, tá? Porque dói a gente começar um exercício, né? Dói a gente às vezes ter que mudar alguns hábitos alimentares que a gente carrega desde a infância. Mas tenha certeza que os resultados para a sua saúde a médio e longo prazo, que é isso que a gente fala, valorizar o processo é muito importante. Dentro do tratamento do diabetes, como a gente comentou no início, a perda de peso é fundamental. Quando a gente fala em paciente diabético tipo 2 e hoje até mesmo o controle do peso nos pacientes diabéticos tipo 1. E às vezes as pessoas chegam para perder peso e querem perder, por exemplo, 20 quilos. Ótimo, eu acho ótimo. Mas não querem começar pelo primeiro quilo. Você imagina? A pessoa quer correr, vai fazer uma prova de 100 metros, né? Já larga, 10 segundos, chegou. E não é assim, tá? Não é assim, porque a mudança de hábitos, a mudança de comportamento, ela é uma maratona. E o mais importante é você dar um passo de cada vez. Melhorar 1% a cada dia, e valorizar pequenos ganhos que você tenha, pequenos ganhos. Perder 1 quilo em 2 meses, em um mês, às vezes tem paciente que perde 4 quilos no mês e acha ruim, porque queria ter perdido 20. Calma, seja gentil com você, valorize as suas mudanças, tá? Valorize as suas mudanças, valorize o seu aprendizado, valorize esse crescimento diário para que você consiga sim, todas as metas e todos os objetivos que você traça na sua vida. Se você começar caminhando devagar, sem querer correr, tá? Que às vezes tem gente que não tá fazendo nada, quer logo começar correndo. Calma, tá? Comece no seu ritmo, comece devagar, mas sempre progressivo, sempre aprendendo, sempre desenvolvendo cada dia mais. Aqui, Irlana é minha irmã, tá? Minha irmã, que é uma das pessoas que
através das palavras e das ações, né, mostrando, a gente conseguiu melhorar muito a qualidade de vida dela. E ela botou aqui, ó, você não pode ter resultados diferentes com as mesmas atitudes de sempre. É isso mesmo, não adianta você querer fazer ter resultados maravilhosos e fazendo as mesmas coisas. Não há como. A gente precisa modificar as nossas atitudes, tá? Deixa eu ver, perdi 30 quilos, só gratidão. A Pamela, me ensina então, kkk. Acho que a Pamela já foi minha paciente durante um tempo. Pamela, eu tô com saudade de você, volte conosco, tá? Eu acho que o primeiro passo, Pamela, é aquilo que a gente falou na primeira armadilha, é se comprometer, tá? A gente se comprometer, a gente dar esse primeiro passo, procurar ajuda profissional, tá certo? Já é algo muito importante, tá? Não comece, não queira, como eu tô falando, não queira alcançar já os resultados, não queira chegar numa linha de chegada, né, num final, que pode ser que nem exista, né? Não existe essa linha de chegada dentro do processo de emagrecimento. Ela é muito delicada, porque a obesidade é preciso a gente reconhecer, entender e tratar com respeito, porque a obesidade ela é uma doença crônica que está levando a esse número maior de muitas outras doenças, como é o caso do diabetes, esse crescimento exponencial de outras doenças relacionadas, e existe mais de 200 doenças relacionadas à obesidade. Então, calma, é importante a gente melhorar 1% a cada dia. Se você se comprometer a fazer hoje alguma atitude diferente que você está fazendo no seu contexto, no seu dia a dia, você já vai ter melhores resultados também. Sempre linda e doce, profissional e pessoa excelente. Obrigada, Poliana. Um beijo grande para você, tá? Vamos ao nosso, eu acho que vai dar tempo, viu, de falar os 10. Eu combinei de falar 7, mas acho que nós vamos falar os 10, para aproveitar você que está aqui nos ouvindo nesse momento. Então, a sétima armadilha, né, é você fazer o acompanhamento regular da sua glicose, tá? Você fazer esse acompanhamento regular é fundamental. As pessoas que têm o diabetes bem controlado, isso são só 27% da população que tem diabetes, está com diabetes bem controlado, 73% não está. Quem está bem controlado vem a cada 3 meses, 4 meses no consultório, ou seja, precisa encontrar com o seu médico, precisa encontrar comigo pelo menos 3 vezes por ano. Tá? Não adianta a gente querer controlar a glicose de forma bem controlada, bem efetiva, né? A cada 6 meses, a cada ano, a cada 2 meses. Eu encontro hoje muitos pacientes, eu atendia numa outra clínica, e aí depois que eu abri o consultório eu fiquei, né? Muitos pacientes ficaram 1 ano e meio, 2 anos, sem ir qualquer outro colega, tá? E estão retornando, mas que bom que estão retornando ao tratamento, a esse processo, viu? Mas não pode, tá? Se você, muitas vezes, o paciente que eu inicio insulina, por exemplo, ele volta com 1 semana, ele volta com 2 semanas, eu digo que é um castigo do bem. Vai voltando até a gente conseguir compensar melhor o diabetes, para depois a gente espaçar. Eu também acho que o povo não me aguenta ver todo mês, toda semana. Ninguém aguenta encontrar o seu médico toda semana, né? Então é importante a gente ter essa consciência que é fundamental, esse acompanhamento regular. Então, para você que está bem controlado, pelo menos 3 vezes ou 4 vezes por ano, porque a gente faz uma hemoglobina glicada a cada 3 meses, é importante. Imagine o que acontece num ano, em 6 meses na sua vida. Imagina esse ano de 2020, o tanto de coisa que já aconteceu nas nossas vidas, nesse período que nós estamos passando diferente. Então, não fique sem ver o profissional de saúde que você acompanha, porque isso é certo. Quanto mais vezes você encontrar, mais chance você tem de melhorar, tá? De ter uma boa perda de peso, de ter um bom controle da sua glicose. Isso é fundamental. O número de visitas ao médico é fundamental na manutenção do peso,
é fundamental no controle do seu diabetes. Então, não deixe de visitar o seu médico, tá? Com isso, nós falamos sobre 7 armadilhas, né, que a gente tem no controle do diabetes. Eu acho que dá tempo da gente falar as outras. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. A Evelyn, orgulho de você. Obrigada, Evelyn. A Marinalva, sou a mãe do Vitor, seu paciente. Também quero aprender a perder peso. Opa, Marinalva, seja bem-vinda aqui, viu? Toda quinta-feira nós vamos 7h07 da manhã, além dos conteúdos gratuitos que a gente tem no YouTube, Endocrinologia em Foco. A gente também tem um canal no Telegram, Endocrinologia em Foco, onde a gente divulga no Instagram, também aqui, Irlanda Endócrino, muita informação gratuita, muito conteúdo gratuito, para que você, muito mais do que controle de doença, muito mais do que emagrecimento, possa melhorar a sua saúde e ter uma qualidade de vida melhor também, tá? Ah, minha sogra aqui, ó, beijo Dona Silvia, minha nora, minha endocrinologista. Beijão para todos vocês aí, que bom, tá? Que bom tê-los aqui nesse momento da nossa quinta do diabetes, 7h07 da manhã. 7,7, porque a gente quer uma hemoglobina de 7, tá? Dentro do tratamento, dentro do controle do diabetes. Vamos falar sobre outras 3 armadilhas que nos impedem, às vezes, do controle melhor da nossa glicose? Dá pra gente falar. Uma outra armadilha, não buscar conhecimento, não buscar informação sobre a sua doença. Acho que a gente está falando muito sobre diabetes e obesidade, que são doenças muito relacionadas, é o que eu me proponho a fazer essa orientação. Mas, por exemplo, eu acho que quem já assistiu em outras lives, eu tenho uma doença crônica, também rara, raríssima como eu. Eu digo que as doenças raras só vêm para as pessoas raras, né? Então eu também tenho uma doença crônica chamada miastenia graves, onde eu tive que passar por um processo de... Inicialmente a gente tem uma certa negação, mas rapidinho, graças a Deus, eu saí disso e passei por um período, não tive raiva, não, graças a Deus não tive raiva, entendi, aceitei e hoje eu me cuido. Claro que tem dias que às vezes eu sinto, porque a minha doença ela dá muita fraqueza, é caracterizada, né, por uma fraqueza generalizada, mas eu agradeço eu ter aberto o quadro de maneira mais leve, eu ter respondido muito bem à medicação que eu uso 3 vezes ao dia, tá? Então, você buscar, e aí quando eu descobri essa doença, por coincidência, olha a coincidência que existe na vida, que às vezes não é, né? Eu fiz um trabalho na época da neurologia, na faculdade, né, na cadeira de neurologia. Adivinhe qual foi a doença rara que eu fiz um trabalho na faculdade? Miastenia graves. Quando eu falei com uma amiga minha, Anice, da faculdade, ela disse: Irlena, você lembra que a gente fez um trabalho sobre isso na faculdade? E eu disse: lembro, Nice. E aí eu fui vasculhar, eu achei esse trabalho depois aqui no computador. Então, assim, buscar conhecimento, buscar informação, ser curioso em relação à doença que você tem, você perguntar, tá? Cuidado com as informações que muitas vezes a gente tem na internet. A gente tem muita informação de qualidade na internet, sim, tá? Mas tem muita coisa que não ajuda, tem muita porcaria. Então siga as pessoas que dão informação científicas, informação com qualidade, evite promessas milagrosas, tá? Quando a gente fala na questão de doenças crônicas, diabetes, obesidade, doenças autoimunes de uma maneira geral, como é a minha também, a gente tem muitas promessas milagrosas na internet, né? É pílula, é chá, é o que é chip, nossa, é muita coisa, tá? Mas procure profissionais habilitados que possam te ajudar nesse processo. Procure sites, procure seguir pessoas, teoricamente, de maior confiança, né? Que você tenha uma indicação positiva, para que você não caia na armadilha dos milagres, tá? Existe milagre, sim, tá? Como eu falei, na questão da saúde espiritual, você acreditar, você ter fé que existem coisas que podem lhe ajudar, independente do que a gente enxerga, onde a nossa razão pode alcançar, isso é fundamental. Mas você buscar informação de qualidade em relação à sua saúde é muito importante. A Sociedade Brasileira de Diabetes, a SBD, tá? Tem um site com muita informação,
muita informação preciosa para você que é diabético. Então, não deixe de buscar fontes confiáveis para que você tenha informação de qualidade em relação à sua glicose, em relação a qualquer doença que você tenha, tá? E que possa cuidar também, tá certo? Então, busque esse conhecimento. Esse conhecimento que você acha que às vezes é muita coisa, ou então às vezes você não quer nem saber, né? Não se engane, tá? Você nunca vai saber de tudo. Ninguém sabe de tudo. Quando a pessoa diz, eu sei tudo sobre isso, eu digo, isso daí não sabe nada. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se informa, mais a gente vê que a gente precisa realmente evoluir muito. Porque esse conhecimento, não só científico, mas esse conhecimento pessoal, esse desenvolvimento interno, ele é constante, ele é contínuo na nossa vida e a gente precisa baixar o nosso ego, tá? Sair do nosso pedestal e aprender a aprender. Isso é muito importante. Conhecimento não tem fim. Conhecimento é algo infinito, tá? Mas cuidado para não ficar só... Às vezes hoje tem um conceito interessante e moderno de obesidade mental. É aquela pessoa que só vai pegando conhecimento e não pratica, tá? Conhecimento sem ação, ele perde um pouco o seu valor. Então tenha assim um conhecimento, busque informação, busque conhecimento sobre o seu diabetes, mas pratique boas ações para que você possa colocar esse conhecimento a seu favor ainda mais, tá? Uma outra terceira informação é que diabetes, né? O diabetes, muitas vezes a gente acha que pode ser emocional e muitas vezes tá? Não existe diabetes emocional como causa, não existe. Mas as emoções, principalmente emoções negativas, sentimentos ruins que a gente pode ter no dia a dia, valorização de sentimentos ruins, influenciam diretamente no controle da sua glicose, na medida em que influenciam na sua saúde emocional e no seu estado físico também. Então, a gente até comentou, depressão é uma doença muito ligada ao diabetes, tá? A gente tem um índice de pessoas com depressão, né, por conta do diagnóstico do diabetes muito elevado. E tanto a depressão pode alterar a glicose, quanto a glicose alterada pode dar, às vezes, sinais também que confundem com depressão. Às vezes, cansaço, fraqueza, desânimo. Pela glicose alta, às vezes a pessoa usa antidepressivos, faz um acompanhamento psicológico e, na verdade, a causa disso é o descontrole da glicose. Então, é fundamental a gente valorizar esses sintomas que muitas vezes um parente seu pode estar tendo, você pode estar tendo, né? Então, valorizar esses sintomas, procurar ajuda profissional, não ter vergonha de procurar ajuda é muito importante, tá? Então, procure ajuda para que você consiga equilibrar melhor essas emoções, porque isso afeta diretamente dentro do nosso organismo e dentro da nossa saúde e, como a gente está falando aqui, dentro do controle da glicose, tá? Não é frescura, não é coisa de quem não tem o que fazer, né? Depressão, às vezes a pessoa é tajada como, isso daí não tem o que fazer, e fica aí, não fazendo nada. Não caia nessa armadilha, tá? Do preconceito, né? Eu sei que a gente precisa trabalhar muito isso no dia a dia, mas depressão é doença séria. Valorize as emoções de forma positiva, com psicologia positiva, procurando uma mudança real, uma mudança que te ajude, tá? E procure ajuda, não tenha vergonha, tá? 1/10, né, que a gente combinou de falar 7, tá? Mas aí sobrou um tempinho e a gente tá quase aqui esgotando o tempo, eu vou falar mais 3, já falei 2, vou falar o último que influencia. Procure ajuda. Você, quando recebe o diagnóstico do diabetes, muitas vezes a gente acha que é a única pessoa que tem o diabetes no mundo. A gente se sente num deserto, absolutamente abandonado, muitas vezes apontado, se sentindo culpado por ter a doença, com julgamentos muito ruins, né? Mas é importante você buscar um círculo de apoio, buscar grupos, né? Hoje a gente tem muitos grupos na internet também,
pessoas, ou conversar com outras pessoas, e as redes sociais ajudam muito nisso, que também têm o diabetes, que também são portadoras da doença, tá? Para que você absorva essa informação de maneira mais equilibrada também. Veja que você não é o único que está passando por essa situação, não é o único que sente coisas ruins, não é o único que está com a glicose descompensada, tá? E também veja exemplos positivos, modele-se em exemplos positivos para que você consiga fazer essa transição, fazer essa transformação da aceitação. São 3 A's, né? São 3 A's que a gente trabalha dentro do controle do diabetes. Aceitar, agir, alcançar. Vou repetir. Aceitar, agir, alcançar, tá? Esses 3 pilares, essas 3 etapas que nós vamos trabalhar sempre aqui com você toda quinta-feira, são fundamentais para que você alcance qualquer resultado positivo, qualquer mudança de vida real na sua vida. Procure ajuda. Procure ajuda das pessoas que mais te amam, procure ajuda dos profissionais, procure ajuda de pessoas que também têm a mesma doença que você. Se relacione, porque esse relacionamento positivo ajuda demais no controle do diabetes, demais, tá? Então não deixe para depois. Chegamos ao fim aqui dos nossas 10 armadilhas que influenciam no controle do diabetes, tá? Muito obrigada a você que participou desse momento da nossa Quinta do Diabetes. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade em fazer. Nós temos ainda 5 minutinhos aqui, tá? Enquanto isso, eu vou dizer para você que está em busca dessa mudança, dessa transformação, nos acompanhe nas redes sociais, tá? Acompanhe profissionais qualificados também. A gente tem o nosso podcast Doce Vida Diabetes, onde a gente toda terça-feira, quinta, atualiza esse podcast, tá? Com um conteúdo gratuito, um conteúdo que você pode ouvir fazendo exercício, lavando a louça, cuidando dos seus filhos, como eu já fiz muito, tá? Um conteúdo em que você consiga fazer essa transformação de maneira positiva. A Irlanda está pedindo para revisar os 10, então vamos lá. Primeiro, né, comprometimento, tá? Vou falar rapidinho porque são muitos. Segundo, né, valorizar outras situações, outros fatores associados dentro do controle. Terceiro, procrastinação. Evite procrastinação, evite deixar para depois. Quarto, automedicação, tá? Então, evite fazer aquilo que deu certo com um, mas que pode não dar certo com você. Quinto, valorize a sua saúde emocional e espiritual, que faz muita diferença nesses pilares do tratamento. Sexto, valorize o processo, tá? É importante você valorizar o processo, muito mais às vezes do que buscar resultados imediatos, valorizar o processo dentro do acompanhamento da glicose. Sétimo, acompanhe regularmente com o profissional de saúde, o seu médico de confiança e toda a equipe que mais você acompanhar, porque isso faz muita diferença dentro do seu acompanhamento, do seu tratamento, do seu plano de cuidados, tá? Oitavo, busque conhecimento sobre a sua doença, sobre o seu diabetes, tá? Não fique só parado, seja proativo, tá? Se informe, busque informação de qualidade também. Nono, não valorize a sua questão emocional, tá? Depressão é uma doença muito ligada ao diabetes, tá? Então, diabetes emocional, ele existe como descompensação da glicose, então é importante a gente também não cair nessa armadilha, procure ajuda, tá? E décimo,
é justamente você aceitar ajuda. Não só você procurar, mas também você aceitar alguém que esteja lhe propondo algo positivo, uma mudança real, uma mudança positiva, aqui como a gente faz toda quinta-feira com você, para que você consiga alcançar todas as suas metas. Não só as metas numéricas dentro do controle do diabetes, mas as suas metas pessoais também, tá? Ah, minha mãe orgulhosa, obrigada, mãe. Pedro, temos que agradecer e aplaudir de pé esses ensinamentos da doutora Irlena. Obrigada, Pedrosa. Williams, obrigada, Williams. Viu, Irlana, ótimo. Muito bom, muito bom. Fico feliz de poder ajudar, tá? A minha missão é fazer com que você também faça parte dos 27% de pessoas com diabetes que controlam a sua glicose e podem sim ter uma qualidade de vida, uma saúde melhor, tá? Então, toda quinta-feira, às 7h07 da manhã, a gente está aqui, nesse encontro marcado, nesse papo online da Quinta do Diabetes. Também nos acompanhe, divulgue para amigos, familiares, para que essa nossa corrente cresça ainda mais. Nos acompanhe nas outras redes também. Um bom dia a todos. Acorda, docinho, vamos lá, vamos viver, vamos juntos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.